Olá pessoal, uma boa noite. Sejam todos bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal feito para você que é estudante e para você que se interessa por matérias de humanas. Nós ainda estamos aí na análise do livro do professor Carlos Ginzburg, O Queijo e os Vermes, e já vamos aí no capítulo 26, Diálogo. É um momento em que vai haver uma sequência de perguntas e respostas entre o inquisidor perguntando e Menóquio respondendo. Né? Temos que ter por base tudo que já vimos até aqui, ou seja, os 25 capítulos anteriores. E se você caiu aqui de paraquedas, recomendo fazer uma maratona, né, das aulas anteriores para que você não fique disperso. Vamos lá. Então a primeira, abrindo nessa sequência, o inquisidor lhe pergunta, com tudo que já foi dito até então. O senhor pareceu se contradizer nas respostas anteriores, quando falou de Deus, porque nunca disse que Deus é eterno com o caos e, em outra, que ele foi feito do caos. Agora esclareça seu pensamento. E Menóquio ele responde: a minha opinião é que Deus é eterno com o caos, mas não conhecia a si próprio e nem era vivo, mas depois se conheceu, e isso é o que eu entendo por ter sido feito do caos. O caos a que ele se refere é aquela analogia, aquela alegoria, né? Aquela comparação que ele faz com a criação do mundo e o processo da fabricação de queijo. E, enfim, então é sobre isso aí que ele está falando. E aí como ele associa a criação do mundo a uma produção de queijo, toda aquela fermentação, todo aquele caos, toda aquela coisa misturada, então ele está mais ou menos, o inquisidor, querendo entender o que é que ele de fato quer dizer com isso. O senhor disse anteriormente que Deus tinha intelecto. Como é então que antes não conhecia a si mesmo e qual foi a causa que o fez se conhecer? Explique também o que aconteceu a Deus que possibilitou que ele, não estando vivo, se tornasse vivo depois. Menóquio acredita que tenha acontecido com Deus o mesmo que acontece com as coisas deste mundo, que vão da imperfeição, como uma criança, por exemplo, que enquanto está no ventre da mãe, não compreende, nem vive, mas logo que sai do ventre da mãe, começa a viver. E à medida que cresce, começa a entender. Assim, Deus, que era imperfeito enquanto estava no caos, não compreendia e nem via, mas depois, se expandindo nesse caos, começou a viver e a compreender. Observe que ele não está falando nada demais. Observe que ele não está cometendo um ato de blasfêmia, não está usando de incredulidade. É a forma a qual ele entende a criação do mundo. É a forma a qual ele entende a essência e a personalidade de Deus. Isso que é fantástico é no momento em que isso acontece, que é século XVI, final do século XV e do século XVI, isso aí é final da Idade Média, início da Idade Moderna, já existiam pessoas que tentavam raciocinar por conta própria e sem as amarras da Igreja Católica. Sem aquele determinismo católico, dizendo que a verdade a ser considerada é a verdade que está na Bíblia. E aí o inquisidor ele pergunta: esse intelecto divino, no princípio, conhecia todas as coisas distintamente e em detalhes? Menóquio responde: ele conhecia todas as coisas que deveriam ser feitas. Sabia do homem e também que daquele deveriam nascer outros, mas não conheceu todos aqueles que deveriam nascer. Como, por exemplo, os que tocavam os rebanhos sabem de quais animais vão nascer outros rebanhos, mas não sabem especificamente todos os que vão nascer. Eles sabem de que de um rebanho de vaca vai nascer uma vaca. Agora, como é que essa vaca, se ela vai ser malhada, se ela vai ser branca, se ela vai ser listrada, não se sabe, só sabe a espécie. Assim Deus via tudo, mas não via todos os detalhes do que viria a acontecer.
No princípio, esse intelecto divino teve conhecimento de todas as coisas, de onde recebeu essa informação, da sua própria essência ou por outra via? Menóquio responde que o intelecto recebido por Deus, de Deus, conhecimento do caos, onde todas as coisas se encontravam confundidas, e em seguida o caos deu ordem e compreensão a esse intelecto. Assim como nós conhecemos a terra, a água, o ar e o fogo, e aos poucos podemos distingui-los. E o inquisidor insiste: esse Deus não possuía vontade e poder antes que fizesse todas as coisas? Menóquio responde: sim. Assim como nele crescia o conhecimento, também crescia a vontade e o poder. Poder e querer são as mesmas coisas para Deus? O inquisidor perguntando. Ao que Menóquio responde: são coisas distintas, assim como são para nós. Quando existe o querer, é preciso que exista o poder para fazer alguma coisa. Por exemplo, o carpinteiro, se quiser fazer um banco, ele precisa de instrumentos para poder fazer o dito banco. Se não tiver a madeira, sua vontade é inútil. O mesmo dizemos sobre Deus: além do querer, é preciso poder. Qual é o poder de Deus? O poder de operar através de trabalhadores. E o inquisidor ele pergunta: os anjos, para quem o Senhor são ministros de Deus na criação do mundo, foram feitos diretamente por Deus? Ou se não foi feito por Deus, então por quem é que eles foram feitos? E qual seria a função deles? Observe que esse conjunto aqui, esse triplo, as duas perguntas do inquisidor com a resposta do Menóquio, observe que isso aqui tange para um padrão social. A Bíblia ela diz que tudo foi feito da vontade de Deus e pela palavra de Deus e etc. Mas observe isso daqui. Deus ele opera através de trabalhadores. Muito familiar, né? Na Idade Média, nós tínhamos o sistema feudal, cuja base do sistema eram os trabalhadores. No capitalismo, o capitalismo ele só existe porque existem trabalhadores. E Deus, na criação do mundo, segundo essa análise do Menóquio, o mundo só foi feito e o sistema ele só se sobressai por conta dos trabalhadores. Menóquio ele se defende dizendo que foram produzidos pela natureza, no caso, né? A pergunta se os anjos também foram feitos por Deus, então Menóquio responde que eles foram produzidos ou são produtos da natureza a partir da mais perfeita substância do mundo. Assim como os vermes nascem do queijo e quando aparecem recebem vontade, intelecto e memória de Deus que os abençoou. Poderia Deus fazer todas as coisas sozinho sem a ajuda dos anjos? Isso aqui é uma armadilha. Se você já teve a oportunidade de ler Gênesis, então o inquisidor ele tentou apanhar aqui Menóquio numa armadilha. Sim, assim como alguém que constrói uma casa usa trabalhadores e ajudantes, mas se diz que fez tudo sozinho. Observe que ele afirma que Deus poderia fazer todas as coisas sozinho e, ao mesmo tempo, de uma forma sutil, ele nega. Deus, na criação do mundo, usou os anjos, mas se diz que foi Deus quem fez tudo. E da mesma forma que aquele construtor poderia ter feito sua casa sozinho, mas levaria mais tempo. Deus poderia ter construído o mundo sozinho, sim, mas em muito mais tempo. Tanto a pergunta foi uma armadilha, como a saída dessa armadilha é de uma resposta muito inteligente e de muita sutileza. Observe que Menóquio ele não é um alienado. Ele tem um conhecimento e uma criatividade comparativa absurda. Se não tivesse existido a substância da qual foram produzidos todos os anjos, se não tivesse existido o caos, Deus teria podido fazer toda a máquina do mundo sozinho? Ao que o Menóquio responde: eu acredito que não se possa fazer nada sem matéria, e Deus também não poderia ter feito coisa alguma sem matéria. Aquele espírito ou anjo supremo, pelo Senhor chamado de Espírito Santo,
é da mesma natureza e essência de Deus? Menóquio responde: Deus e os anjos são da mesma essência do caos, mas diferentes em perfeição, porque a substância de Deus é mais perfeita e não é a mesma do Espírito Santo, sendo Deus a luz mais perfeita. O mesmo digo de Cristo, que é da substância inferior a Deus e a do Espírito Santo. O inquisidor ele pergunta: o Espírito Santo é tão poderoso quanto Deus? E Cristo também é tão poderoso quanto Deus e o Espírito Santo? Menóquio responde: o Espírito Santo não é tão poderoso quanto Deus, e nem Cristo é tão poderoso quanto Deus e o Espírito Santo. Isso aqui com certeza ele aprendeu nas suas aulas de teologia. Aquele que o Senhor chama de Deus foi produzido por alguém? Menóquio responde: não foi produzido por outros, mas recebe seu movimento das mudanças do caos e vai da imperfeição à perfeição. E o caos, quem o move? Menóquio responde: o caos se move sozinho. Então são, ao mesmo tempo que parece confuso a uma análise superficial, para você entender todo esse debate, obrigatoriamente você vai precisar ler todos os 25 capítulos anteriores, e eu não vou fazer aqui um apanhado geral, para a gente não perder o foco, que é o momento crucial do interrogatório inquisitorial. Quando o Menóquio fala abertamente uma sequência de perguntas, e perguntas que tentam trazer Menóquio para uma armadilha, lembrando que a Inquisição era uma engrenagem que tinha por objetivo provar a culpa e não a inocência. Então são perguntas voltadas para a criação do mundo em súmula, né? São perguntas com base no que está no livro de Gênesis, criação do mundo. E o caráter de Deus, Cristo e Espírito Santo, ao qual, na minha opinião, Menóquio ele dá respostas magníficas. Ele fica no meio termo, se eu posso dizer dessa forma. Ele fica com aquilo que ele aprendeu de teologia e aquilo que ele aprendeu de cultura secular, onde em nenhum momento ele agride a igreja, mas ele pode em algum momento agredir o comportamento da liderança eclesiástica e mostrar que o ser humano ele consegue criar a sua própria forma de pensar que não seja influenciada pelas religiões. Então, turma, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Dúvidas, sugestões, deixem nos comentários, compartilhe os nossos canais, os nossos conteúdos, né? Seria uma oportunidade também, se você chegou até aqui, considerar-se se tornar inscrito do nosso canal. Seu like também é de suma importância, é o seu like que mostra as relevâncias dos nossos conteúdos aqui. Fiquem todos bem, um ótimo fim de carnaval, ainda estamos no período de carnaval, e até uma próxima.